A paz do Senhor. Esse sábado, cuidado, choveu, teve alerta de vento forte ontem aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui em Marechal Hermes, indo trabalhar em Ricardo de Albuquerque, no Parque Radical Deodoro. Soltei aqui no primeiro ônibus. E Deus estava falando comigo nessa manhã. Hoje eu estou pegando um pouco mais tarde. Hoje lá a piscina abre às 10 horas. Então eu chego lá por volta de 9 horas, né? Deu para dormir um pouquinho até mais tarde hoje. É o seguinte, o Senhor estava falando comigo sobre Daniel, no seu capítulo 6. Capítulo 6 de Daniel. A Bíblia fala que o rei Dario, ele vai constituir 120 sátrapas ou administradores para que desse conta de tudo aquilo que passasse no teu reino. E também vai levantar mais 3 presidentes para supervisionar esses 120 sátrapas, para que não houvesse dano no seu reino. A história vai dizer que Daniel tinha um espírito excelente. E Daniel acaba sobressaindo, ou seja, Daniel acaba se destacando sobre aqueles outros 2 e torna o principal. Aí agora vem o problema. Esses 120 sátrapas, com mais esses 2 presidentes, vão tentar destruir Daniel. Porque sempre é assim, né? A pessoa que não tem capacidade, não tem condição, a pessoa que é invejosa, uma pessoa que não chega a um lugar que você chegou, ou que não tem aquilo que você tem, ela tenta nos destruir, né? Eles se ajuntam para nos destruir. A Bíblia fala que eles vão vasculhar a vida de Daniel para ver se achasse alguma coisa errada que Daniel fizesse ou fazia. Só que eles não encontraram nada. Interessante que o invejoso é assim, né? Pessoas maldosas são assim. Eles ficam nos vasculhando a nossa vida, eles ficam pesquisando, eles ficam nos stalkeando, procurando nas nossas redes sociais. Pessoas que querem nosso mal, que têm inveja de nós, eles vão lá atrás do nosso passado, ver qual falha, qual pecado que eu ou você, por acaso, tenha cometido. E a Bíblia vai dizer que eles não encontraram nada para acusar Daniel. Já que eles não encontraram nada para acusar Daniel, eles vão fazer um decreto, um edito real. Durante 30 dias, ninguém poderia fazer outro tipo de oração a não ser para Dario. E a Bíblia fala que Daniel era o homem que orava 3 vezes ao dia. E quando Daniel soube daquele decreto, porque pessoa para me prejudicar, para te prejudicar, eles armam decretos. Mas eu tenho uma palavra para ministrar daqui a pouco para você. Deus é especialista em quebrar decretos, em mudar decretos. A Bíblia vai dizer que Daniel, quando soube daqueles fatos, ele vai para o lugar de costume de oração. Daniel vai subir o seu terraço e ele vai, como ele orava 3 vezes ao dia, vai abrir a janela em direção à sua cidade, o seu país, Jerusalém. E ali Daniel ele vai orar. Interessante que aqueles 120 sátrapas, aqueles 2 presidentes que queria encontrar
algo errado na vida de Daniel, vai ver Daniel orando. Ele sabia que Daniel iria orar. Ele sabia que Daniel não ia recuar na oração. Quando ele escuta a oração de Daniel, Daniel não orou com porta fechada. Daniel não orou escondido, ele orou conforme ele sempre fazia. Eles vão lá agora, os 120 sátrapes, eles vão lá falar para Dario, dizendo: ó Dario, vive para sempre. Aquele Daniel, a qual você colocou como responsável dos 120 sátrapas, aquele Daniel, aquele que sobressaiu sobre os 2 presidentes, aquele que toma conta de tudo sobre o teu reino, ele não te obedeceu, rei. Ele quebrou o decreto. Ele está lá orando. Ele está lá buscando. E tu sabe, ó rei Dario, que nenhum decreto, nenhum edito real pode ser quebrado. E a Bíblia fala que quando o rei Dario ouviu que o seu amigo Daniel tinha quebrado esse decreto, ele fez de tudo para tentar livrar Daniel. Ele ficou até a noite tentando arrumar uma nova lei, tentando persuadir as outras pessoas para não matar Daniel, mas não houve jeito. Ele vem agora, ele fala com Daniel o seguinte: ó Daniel, o Deus que tu serve, Daniel, ele venha te dar o livramento. O Deus que tu serve, Daniel, ele venha fechar a boca do leão. Porque havia uma cova, e essa cova havia leões lá dentro, e todos aqueles que desobedecessem o rei era lançado dentro da cova dos leões. Os leões esmagalhavam, os leões os matavam. A Bíblia fala que aquele rei pega uma pedra, marca com seu anel, sela, ninguém poderia tocar. A história vai dizer o seguinte, que pela manhã, na Ostérvia, manto de cantarébias, o nobro do foste ergue de prova, pela manhã. A Bíblia vai dizer que o rei vai até a cova, e lá de fora, ele grita: ó Daniel, o Deus que tu serve, porventura te livrou da cova dos leões? E Daniel, lá de dentro, ele gritou: o Deus que eu sirvo, ele enviou o teu anjo e fechou a boca dos leões. Querido, nesta manhã de sábado, estou aqui em Marechal ainda, vou pegar um ônibus para chegar até o local do meu trabalho, mas não poderia deixar chegar lá no meu trabalho para ministrar. Essa palavra estava queimando no meu coração. Eu quero declarar nesse sábado: Deus vai enviar um anjo, e esse anjo vai fechar a boca do leão. Ei, essa pessoa que estão armando, essas pessoas que estão tramando contra a minha vida, contra a tua vida, Deus vai enviar um anjo. Há um anjo do Senhor. Valeu, irmão. Há um anjo do Senhor. O Senhor está enviando um anjo. Caramba, é forte. Até os caras que passaram aqui de moto falaram: é forte. Deus está enviando um anjo, está fechando a boca do leão. Na pratará sobre de combinar a sai. Não adianta armar. Não adianta se ajuntar para tentar nos prejudicar. O Deus que nós servimos, ele vai enviar anjo. Lembra daquele um anjo que matou 185 mil assírios? Eita glória! Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Naquela noite os leões jejuaram, não tocaram nenhum fiapo de cabelo de Daniel. Sabe, o que eu fico aqui nessa história é sobre os invejosos, irmão. São pessoas que não sabem o preço que tu paga. Somos pastor, meu horário de pegar no trabalho é 6 da manhã, de quartas e sextas no plantão. Saio de casa 4h30,
venho trabalhar, chego 5h30 no trabalho, no escuro. Aí saio do trabalho, cansado, pego 2 ônibus. Muitas das vezes tenho que ir para a igreja, pregar ou dirigir. Hoje, sábado, estou vindo aqui trabalhar. E as pessoas não sabem o preço que você paga para você ter aquilo que você tem. Mas você tem culpa que Deus colocou um espírito diferente no teu coração? Rosane de Souza, paz do Senhor, pastor, fala comigo. Deus, pela primeira vez na Itália, lá da Itália, está ouvindo essa pregação. Ô irmã Rosane, Deus está fechando a boca do leão aí na Itália. Do Rio de Janeiro para a Itália. Deus está enviando um anjo aí, minha irmã. Na blada cobinarassubi de cobinarassaio. Deus envia anjo, porque Deus sabe o que você é, o que você vai ser. Deus sabe o propósito que Ele tem na minha e na tua vida. Interessante que aqueles que queriam matar Daniel, meu Deus, aqueles que armaram a cova dos leões para Daniel, aqueles que arrumaram aquela trama para Daniel, eles mesmos foram lançados na cova que eles abriram. Eu quero declarar nesta manhã de sábado, aqueles que estão tramando contra você, aqueles que estão na cascata, na Mata Virgem, na encruzilhada, dentro do cemitério, aqueles que têm feito pacto com demônios, aqueles que estão fazendo fofoca, aqueles que estão fazendo calúnia, aqueles que querem manchar e denegrir a tua imagem, esses mesmos, eles vão ser envergonhados por aquilo que eles estão projetando contra a tua vida. Porque nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada vai prevalecer contra mim nem contra você. Na bradaraçubre de cobinarassaio. Eles foram lançados, sim, os 120 sápatras, os 2 presidentes, e a história diz que os familiares deles também foram lançados dentro daquela cova dos leões que prepararam para Daniel. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de Daniel. Que o Deus de Daniel, que fecha a boca dos leões, venha fechar a boca dos leões contra a tua vida, contra a minha vida. Que Deus te abençoe, a irmã que está na Itália, os irmãos que moram aqui no Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus de Daniel é o Deus que fecha a boca dos leões. Tchau, tchau, gente. Vou trabalhar. A paz do Senhor Jesus Cristo.